Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar a respeito de função composta. Então, depois de a gente estudar aí os tipos de funções, depois a gente falar um pouco sobre função, a ideia hoje é a gente entender o significado, como funciona, como a gente aplica essa questão da função composta. Claro que para isso a gente precisa partir do princípio de que a gente já sabe que isto é uma função. Então, nós vamos trabalhar a ideia da função composta, partindo do pressuposto que aquilo que vai ser colocado para a gente já é uma função, porque daí a gente vai conseguir compor essa função na hora que a gente estiver trabalhando com ela. Então, só lembrando, quando a gente fala em função, se a gente tem essa associação entre as variáveis, é quando todo valor do primeiro conjunto, né, quando todo valor de x tem um único correspondente no conjunto y, então que é o segundo conjunto. Então, essa é a ideia de uma função. Quando a gente fala em função composta, algo que é composto é porque é feito por mais de uma ao mesmo tempo. E tem alguns lugares que a gente costuma falar que função composta é aquilo que a gente chama de função. Ou seja, é uma função dentro de outra função. Então, vou dar alguns exemplos, vou mostrar para vocês. Vou começar aqui pelo diagrama, que fica mais fácil a gente entender. Depois passo alguns valores substituindo para calcular um número, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Então, vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A, eu tenho um conjunto B, existe uma função que vai de A para B. Então, essa é a ideia da função. Parte do A, que para a gente é o que a gente chama de conjunto domínio, e vai para o B, que para a gente é o contradomínio. Na verdade, aqui a gente vai trabalhar com uma função que ela é bijetora, então o contradomínio é a própria imagem. E daí o que vai acontecer? Nós vamos ter um outro conjunto, um conjunto C, onde nós vamos ter uma outra função que vai sair de B e vai para C. Daí, ou seja, o B passa a ser o domínio, ele vai para C, que passa a ser o contradomínio, ou seja, a imagem. Então, eu posso definir, por exemplo, aqui. Eu tenho nessa primeira parte uma função f de x, que eu falo que essa função é x mais 3. O que significa isso? Que todo valor do meu domínio, que é o que está no conjunto A, para chegar no conjunto B, eu tenho que somar 3. E depois, para sair do conjunto B e ir para o conjunto C, eu vou pegar uma outra função g de x, onde eu vou ter que fazer 2x menos 5. Ou seja, eu vou pegar os valores do meu domínio, vou multiplicar por 2 e subtrair 5. Daí a gente chega no conjunto C. Então, como ficaria isso daqui? Vou pôr alguns números aqui para a gente perceber. Claro que isso daqui, os números que eu vou colocar já são valores que a gente vai conseguir chegar no resultado, mas só para a gente entender isso e ver quem está ligado com quem. Porque a ideia de uma função, o que é? É a gente sair daqui, aplicar os valores e chegar no valor seguinte. Então, observem que se eu tenho que a função é x mais 3, os valores de x é o do conjunto A. Se eu substituir esses valores na função, então eu tenho 0 mais 3, 3. O valor da imagem, que vai estar refletindo aqui, né, que vai funcionar para a associação da nossa função, é 3. Agora, se o x vale 1, 1 mais 3, porque lembrando que essa é a função, é um exemplo de função, pode ser qualquer coisa. Percebam que eu coloquei até valores diferentes aqui. Então, se eu colocar aqui 1 mais 3, 1 mais 3 eu vou ter 4. Então, 1 pela função f de x está ligado com o 4. Se for o 3, 3 mais 3, 6. Então, essa é a ideia da função. Percebam que todo valor de x, que é o meu domínio, tem um correspondente em y. Então, essa é a ideia da função. Então, a gente já sabia que isso era uma função por conta disso daí. Daí, eu vou agora pegar esse conjunto B, que é o meu conjunto domínio, e vou passar para o C. Agora, a função que eu vou utilizar é o 2x menos 5. Então, pensa que eu vou sair daqui. Agora eu tenho 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 menos 5, 1. Então, o 3 vai estar ligado com o 1. Se o x for 4, 2 vezes 4, 8. Menos 5, 3. Depois, se o x for 6, 2 vezes 6, 12. Menos 5, porque é essa função que eu tenho que seguir, 7. Então, percebam que eu parti do conjunto A, fui para o conjunto B, utilizando uma função f de x. Saí do conjunto B, fui para o conjunto C, utilizando uma função g de x. Qual que é a ideia da função composta? Será que é possível e existe uma função que a gente consegue sair de A e vir para C ao mesmo tempo, vir direto para C, em vez de passar por B?
Então, a ideia da função composta é essa. É a gente determinar uma função onde eu vou sair do A e quero vir para o C direto, sem ter que passar por B. Então, é uma função dentro da outra. Essa é a ideia de uma função composta. Será que é possível fazer isso? No caso, eu saí do A para B, fui pela função f, do B para C foi pela função g. Então, no nosso caso, a função composta que a gente vai calcular é o que a gente chama de g de f de x. Então, quando eu falo g de f de x, é a função g, e dentro dessa função g, quem que eu vou colocar? Vou colocar a função f. Daí, o que vai acontecer? Nós vamos passar esse caminho direto. Só lembrando, né, que quando a gente tem uma função, qualquer que seja ela, que nem a gente fez aqui, eu tinha o zero, eu calculei o f de zero, que é colocar o zero no lugar do x. Aqui na função composta, quando eu pedir para calcular o g de f de x, que é a função composta, e a gente também pode representar isso daqui por g bola f, então o GOF que a gente fala, então essas duas formas a gente pode representar a ideia da função composta. O que eu vou fazer? Vou pegar a função g, que é 2x menos 5, e onde aparece o x da função eu vou colocar o f de x. De forma para visualizar fica mais fácil, então é a mesma coisa eu falar que eu tenho 2 vezes f de x menos 5. Olha lá, onde tinha o x eu coloquei a função f de x. Mas quem é a função f de x? Não é o x mais 3? Então eu vou colocar no lugar dessa função o x mais 3. Percebam que os outros itens que a função tem permanece igual. O 2 que está multiplicando, o 5 que está subtraindo. A única coisa é que no lugar do x, eu coloco a função f de x. E depois aqui o que a gente tem que fazer? Aplicar a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Menos o 5. Então aqui o que eu vou ter? 2x mais 1. Essa é a minha função g de f de x. 2x mais 1. Função composta. O que significa essa função? Que ela vai ajudar a gente a sair do conjunto A e ir para o conjunto C direto, sem precisar passar pelo B. Será que vai dar certo? Vamos colocar aqui a nossa função. G de f de x igual a 2x mais 1. Agora, o meu domínio é o conjunto A, a minha imagem é o conjunto C. Então, vamos pegar os valores do conjunto A. No caso, 0. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, quando eu saio do 0, eu ligo diretamente com o 1. Olha lá, consegui vir direto. Vamos para o próximo número. O próximo número que eu tenho aqui no domínio é o 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Percebam que em vez de eu sair do 1, passar pelo 4 e chegar lá no 3, eu consegui pela função composta sair do 1 e chegar diretamente no 3. Depois, se for 3, 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Olha lá, novamente. Saí do 3, que estava lá no primeiro conjunto, e fui direto para o terceiro conjunto. Esse é o diagrama, né, o diagrama de Venn, que a gente consegue perceber a ideia da função composta. Quando a gente parte de uma função dentro de outra função e a gente consegue fazer esse caminho direto. É claro que aqui no caso eu poderia calcular uma outra função f de g e assim por diante, mas para ilustrar esse gráfico, o que ilustra para a gente é essa questão do g do f de x. Bom, pensando nisso, vou dar alguns exemplos aqui só para a gente entender, fixar um pouco mais isso. A gente não precisa ficar fazendo diagrama, porque a ideia é mais a gente trabalhar a função mesmo. Então, eu vou colocar aqui, três funções. Eu tenho essa função x mais 1, eu tenho uma função g de x, que eu vou falar que é 5x, e eu tenho outra função h de x, que eu vou falar que é 3x menos 4. Então, eu tenho três funções. Se eu falo assim, calcula para mim, por exemplo, o f de h de x. O que eu estou pedindo para a gente calcular? Para a gente pegar a função f, que é essa função, e o que eu vou colocar dentro da função f? Eu vou colocar a função h. Então, em outras palavras, vai ficar h de x mais 1. Mas quem é o h de x? Não é aquilo ali? Então, eu vou pôr 3x menos 4 mais 1. No lugar do x, coloquei a função h, que é todo aquele valor. Então, aqui no caso, eu vou ser 3x menos 3. E isso é a ideia de uma função composta. É possível a gente calcular uma função dentro da mesma função? Sei lá, g de x.
É possível. Ou seja, dentro da função g, eu vou colocar a própria função g. Então, vai ficar 5 vezes g de x. Quem é o g de x? Não é 5x? Então, vai ficar 5 vezes 5x. Ou seja, a nossa função composta g de x vai ser 25x. Uma outra possibilidade. E um outro exemplo que a gente costuma colocar, que é quando a gente trabalha com um valor numérico, ou 3 funções, uma dentro da outra, é possível também. Percebam, vou até calcular aqui diferente, só para a gente perceber. E se eu falo para a gente calcular o h de f de x? Como que ficaria o h de f de x? Eu pegaria a função h, 3 vezes f de x menos 4. Então, vai ficar 3 vezes x mais 1 menos 4. Aplica a distributiva, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3, menos 4. Somando isso daqui, eu vou ter 3x menos 1. Percebam que a função ela é diferente. Então, não dá a mesma função. F de h e h de f são funções diferentes, porque ela parte de conjuntos de domínios diferentes. Então, quando a gente vai trabalhar e fazer uma função composta para montar a função, é dessa forma que a gente trabalha. Uma outra possibilidade que a gente tem é a gente trabalhar uma função dentro de outra função partindo de números. Então, vamos aqui selecionar mais algumas funções. F de x igual a 2x mais 5. E eu vou colocar uma função g de x igual a 4x. E vou colocar uma função h de x igual a x menos 3. Tá lá. Se eu falo assim para vocês, quanto seria, se eu fosse calcular de forma separada, o f de 2? O f de 2 seria 2 vezes 2 mais 5. Porque no lugar do x eu coloquei o 2, 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Então, eu posso falar que f de 2 é igual a 9. Primeira coisa. Isso posso fazer qualquer número, tá? Coloquei 2 porque eu inventei o 2. Vamos supor que eu fale assim, então calcula para mim quanto que é o g do f de 2. Como que a gente faria isso? Eu poderia calcular a função composta primeiro, mas nesse caso, como eu quero um valor numérico, eu posso começar calculando sempre de dentro para fora. No nosso caso, o que está lá dentro não é o f de 2? Então, primeiro eu vou calcular o f de 2, que eu já calculei ali em cima. E o que é que eu quero com isso? Eu quero o g de 9. Porque como o f de 2 a gente viu que vale 9, é só substituir o f de 2 por 9. E quem vai ser o g de 9? 4 vezes 9, que eu vou ter 36. Então, isso é uma função composta quando a gente trabalha com ela números. Vamos pensar agora se eu peço para a gente calcular o h de f de g de 1. Olha só, o h de f de g de 1. Função composta da composta, uma função dentro da outra. O jeito mais fácil, mais simples da gente fazer é começar aqui por dentro. Quanto vale o g de 1? Então, vamos pôr aqui no canto aqui, ó. G de 1. A função g não é 4 vezes x? Então, vai ser 4 vezes 1. G de 1 vale 4. Se eu já sei o valor do g de 1, o que eu vou fazer? Vou substituir isso aqui dentro. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou o h do f de 4. Olha lá. No lugar do g, substituir por 4, que foi o resultado. Agora aqui dentro eu não tenho o f de 4? Vamos calcular o f de 4. Então, eu vou pegar a minha função f, que é 2 vezes x, que vai ser 4, mais 5. 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Tá lá, esse é o valor do f de 4. O que eu vou fazer com esse 13? Vou substituir aqui. Então, o que sobrou para mim? h de 13. Tá lá. Quem é a função h de 13? Vai ser o 13 menos 3, porque minha função é x menos 3. Ou seja, resultado final 10. Então, isso é o h de f de g de x. Claro que se eu quisesse montar ela, fazer a composta, a gente até poderia. Mas aqui é o jeito mais fácil que a gente tem quando faz de dentro para fora. Então, pessoal, isso é o trabalho de função composta. Coloquei para vocês alguns exemplos numéricos, exemplos da função composta, o diagrama. E para a gente poder dar continuidade aí nesse tema de função que a gente costuma trabalhar bastante aí, tem várias aplicações práticas aí. Então é isso, valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.